Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos terminando Tessalônica, 2 Tessalonicenses, né? E aí partiremos para Coríntios, né? Então temos aí um longo estudo em 1º e 2 Coríntios, são textos muito importantes que tem muita coisa para ensinar para gente, né? Então eu tenho certeza que eu vou aprender muito com esse estudo e tenho certeza que ele pode ser bênção na sua vida também. Muito bem. No terceiro capítulo, basicamente, ele vai dar ali as suas últimas orientações e vai se despedir, né? Então, assim, uma das coisas que ele pede é para que as pessoas orem para que a mensagem do Senhor seja propagada rapidamente. Ele fala isso também na primeira, né? E que possa acontecer como tinha acontecido com Tessalônica, que as pessoas haviam aceitado ali o evangelho, né? Mas ele ora também para que, de certa forma, eles fossem libertados de pessoas ímpias e de pessoas más. E aí eu trago para vocês, é super interessante, isso é uma oração, ela foi feita no 2º século por Yehudá Hanassi, tá? Que é quem compilou a Mishnah, né? A lei oral, e ela é recitada até hoje pelos judeus ortodoxos, tá? Pelas manhãs. Ela diz o seguinte: que a sua vontade seja, Adonai meu Deus e Deus de meus pais, para livrar-nos deste dia de homens arrogantes e da própria arrogância, de um homem mau, de uma má companhia e de um mau vizinho, seja ele um filho da aliança, ou seja, um judeu, ou não, tá? Então a gente vê aí, traz a comparação das orações, porque Paulo escreveu isso no 1º século, né? E Yehudá Hanassi escreveu isso no 2º século. Então eles não estão tão distantes, né? Não podemos dizer talvez que sejam contemporâneos, mas eles não estão tão distantes assim. E a gente vê como funciona a mente judaica, né? Quando a gente faz esse tipo de comparação, né? E aí Paulo vai começar a tratar a respeito da preguiça. A gente já discutiu isso em 1 Tessalonicenses, né, que parecia, né, que as pessoas estavam parando de trabalhar. Né, elas estavam parando de trabalhar, talvez pelo fato de acharem que Jesus estava à porta, né, então eles não precisavam mais trabalhar. Então Paulo ele é mais delicado em relação a essa questão da preguiça. Num primeiro momento, na primeira carta, né? E aí depois ele vai pegar mais pesado agora aqui, né? Aqui ele vai ser mais, como posso dizer, mais firme, né? Em relação a isso. Mas Paulo, isso é uma coisa que a liderança precisa aprender a fazer. Nós precisamos aprender a fazer isso. Paulo, ele chama a atenção, mas ele dá o exemplo. E qual o exemplo que ele dá? Ele dá o próprio exemplo dele ali. Olha, quando eu estive com vocês aí, eu não dei despesa para vocês. Eu estava trabalhando. Eu estava correndo atrás das coisas que eu precisava comer, das coisas que eu precisava vestir. Eu estava correndo atrás. Eu não estava sendo um peso para ninguém. Então Paulo deixa isso muito evidente na carta, né? Então, olha, parem de dar atenção para irmão que está ocioso, que não faz nada. Né? E o texto até diz, né, que fica se metendo na vida alheia. Para com isso, entendeu? Vai correr atrás. Se você não está correndo atrás, Paulo diz o seguinte: aquele que não trabalha, que não coma. Que não coma. Ah, isso é muito forte, isso é muito pesado. Não, isso é a cabeça de um judeu. É a cabeça do sim, sim, não, não. Entendeu? Sim, sim, não, não. Não tem esse negocinho. A gente fica arrumando muita desculpinha, a gente fica arrumando muita historinha, entendeu? A gente tem que correr atrás, tá? A gente tem que ir para onde a gente puder ir, fazer o que a gente puder fazer, mas a gente tem que correr atrás, né? Então Paulo ele vai pegar mais pesado agora com os Tessalonicenses, mas ele vai deixar também o exemplo. E aí, isso que eu falo, às vezes o líder ele chega e fala: porque isso, mas cadê o exemplo seu como líder? Né? Às vezes o seu pastor é preguiçoso, é ocioso, né? E aí ele depois vem te dar lição de moral que você tem que correr atrás, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo outro. A gente passa a ser hipócrita. A verdade é essa, tá? E ele vai chegar até que a conclusão, né, de que as pessoas que não obedecem aquilo que ele está escrevendo nessa carta,
que as pessoas não têm nada em comum com ele, ou seja, que deixa ele um pouco de lado, né? Para quê? Qual é o objetivo de você deixá-lo um pouco de lado? Para que ele se envergonhe e automaticamente ele se arrependa e volte a fazer aquilo que tem que ser feito, tá? E Paulo deixa bem claro, não considere aquela pessoa inimigo. Ao contrário, confronte-o como irmão e tente ajudá-lo a mudar. Algumas vezes na minha vida eu me afastei de pessoas, né? Algumas vezes eu já fiz isso na minha vida. Por quê que eu fiz isso na minha vida? Porque eu percebi que muitas vezes as pessoas elas estavam próximas de mim não porque gostavam de mim, mas porque havia algum interesse. E eu não tenho muito a oferecer para ninguém, mas às vezes sempre tem alguém que quer algo que você tem, né? E às vezes algo até que você não dá valor. Então eu às vezes afasto mesmo, né? Num primeiro momento me afastava e não falava nada, sabe? Hoje eu já estou começando a falar, porque se eu me afasto a pessoa acha que eu fui boçal ou qualquer coisa do tipo e acabam é, me marcando como algo que muitas vezes eu não sou. O que eu sou, e eu confesso abertamente, eu não gosto muito de telefone e ficar conversando, não gosto de ficar trocando mensagem, não gosto de ficar fazendo muito isso não, entendeu? Eu não gosto, não tenho muito isso, sabe? Eu sou muito fechado, eu sou uma pessoa de sentimento muito fechado. Então, assim, aquela coisinha do bom dia, todo dia e tudo mais, eu não costumo fazer muito, porque assim, não quero ser hipócrita, entendeu? E fingir ser algo que eu não sou. Então, as pessoas que são mais próximas de mim sabem disso, já percebem isso, né? Mas isso não significa que eu não ame a pessoa, que eu não me preocupe com a pessoa, que eu não ore pela pessoa, tá? Então, algumas religiões utilizam esses versículos aqui para que excomungar a pessoa, tá? Eu acho que a excomungão, você excomungar a pessoa é um negócio extremamente severo, que tem que ser muito bem analisado, tá? Nessa situação aqui, por exemplo, a gente tem que ter cuidado, porque o que acontece? Um rebelde na igreja muda toda a igreja, um rebelde, né? Agora, muitas das vezes, aí eu deixo esse parênteses para a gente encerrar, muitas das vezes quem é rebelde é o pastor, que não quer que as suas ovelhas perguntem, não quer que as suas ovelhas questionem, não quer que as suas ovelhas deem ideias, né? É aquela coisa centralizada só no pastor e os demais que obedeçam. Se não obedecer, vão ser excomungados, né? E muitas vezes quando o irmãozinho tira a coleira, né? Acaba tirando um pouco a coleira, né? E deixa de lado um pouco o pastor, deixa de ser o dono dele. Aquele pastor muitas vezes é severo, é ignorante, sabe? Então acha que é dono da ovelha e a ovelha pertence a Jesus. Muitas das vezes ele perde a ovelha porque justamente a ovelha está falando no ouvido dele e ele está lutando contra. Então, assim, entenda, se você é líder, que Jesus ouvia os seus discípulos também e ensinava, corrigia aquilo que tinha que ser corrigido. Então a igreja do Senhor, ela não é composta única e exclusivamente por alguém que manda de cima para baixo, não. Nós temos que aprender a ouvir as nossas ovelhas, tentar entender que nós, principalmente nós que estamos ficando mais velhos, nós nascemos em um mundo e esse mundo que nós nascemos não existe mais. E aí você pega um adolescente para conversar, a cabeça dele é outra, completamente diferente da sua. Mas se você não entender a cabeça dele, você vai frustrar aquele adolescente. Você vai frustrar aquele irmãozinho que às vezes aprendeu numa escola religiosa diferente. Então, a gente tem que fazer com amor, com paciência, mas existem situações que sim, você tem que eliminar a pessoa da igreja, tá? Essas situações são mais graves, vamos discutir elas mais à frente, principalmente em Coríntios, mas vamos que vamos, tá bom? Então, Tessalonicenses 2 ficou para trás. Que Deus abençoe a vida de vocês, que possa ter sido uma benção para vocês, como é para mim, porque toda vez que eu estou aqui e eu vou estudar para poder fazer o vídeo para vocês, isso acrescenta muito na minha fé, isso cria raízes importantes na minha vida e eu espero que isso também alcance a vida de vocês. Tá bom? Como eu sempre falo, aquilo que a gente aprende não tem que ficar guardado pra gente ganhar dinheiro e ficar fazendo turnê, não. A gente aprende e passa para quem está do nosso lado logo, porque ele vai passar para o próximo e aí as coisas vão caminhando segundo a vontade de Deus. Deus abençoe, shalom.